Bom, e o vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma curiosidade aqui. E parte dessa curiosidade que eu vou trazer aqui, eu ouvi numa conversa esse termo, né? Eu ouvi assistindo no YouTube, né? Sabe quando você deixa no aleatório YouTube e aí ele vai te jogando pro próximo vídeo, e aí eu caí numa entrevista lá e um dos entrevistados soltou esse termo e eu fui atrás para de certa forma buscar entender melhor esse termo. E o termo que eu tô falando é o seguinte: não sei se você já ouviu falar nesse termo, né, e o que significa ele. Eu tô falando da... Qual que é o nome aqui? É nostalgia imaginada. Não sei se você já ouviu esse termo, alguém falando isso pra você. E eu vou explicar mais ou menos aqui o que isso que significa. E ao mesmo tempo eu acho que dá pra gente fazer um paralelo por quanto que é importante a gente cuidar daquilo que a gente consome. Eu acho que isso aqui é o principal, inclusive, né? Porque a nostalgia imaginada basicamente é o seguinte, né? Segundo o que eu li, que eu estudei, o que eu tentei buscar aí atrás, né? É uma condição que ela faz com que a gente acredite e, na verdade, faz com que a gente sinta saudade de algo que a gente não viveu de verdade. Na verdade, é algo que foi nos alimentado por meio da cultura pop, por meio dos veículos de comunicação, né? A gente até de forma às vezes passiva a gente acaba tendo contato com isso daqui e ela acaba gerando esta tal da nostalgia imaginada. E eu achei interessante que, não sei se você já passou por isso, né? Você já sentiu saudade de uma coisa que você não viveu, né? Você pode ter sentido saudade de uma época lá, igual às vezes eu até tenho essa sensação incrível, né? Eu tenho essa sensação de que os anos 80 é legal demais, mas, cara, eu nasci no final dos anos 80, entendeu? Eu não vivi nada dos anos 80. Né, não ia ter nem como eu ter vivido, né? Como eu disse aqui, eu nasci no final dos anos 80, então. Mas às vezes eu sinto essa sensação de que os anos 80 é legal, é maneiro, né? E traz essa. Por conta das músicas, por conta da própria indumentária, né? De como é que eram as características dos anos 80, né? Coisa colorida, coisa um tanto quanto talvez rebelde até certo ponto, né? Os anos 80 é o ano no qual o mundo, né? O mundo entendeu que tudo era possível, então tá todo mundo empolgado pra caramba com as coisas, né? E é meio que fazendo essa transição de uma época, né, meio muito paz e amor para uma época mais tecnológica, né, mais, né, talvez uma possível evolução, e eu acho interessante, mas eu nunca tinha entendido por que eu tinha de certa forma, esse apreço pelos anos 80. Até então eu ouvi esse termo e ia atrás para entender. E aqui eu separei uns negócios aqui para eu poder ler para vocês aqui, né? Então realmente aqui o artigo aqui que eu peguei na internet, né, para ler aqui, ele traz exatamente isso daqui que eu falei, né? Sabe aquela sensação estranha de sentir falta de uma época que você nunca viveu? É exatamente isso, como é que é descrito a nostalgia imaginada, né? Isso pode ser, eu usei o exemplo aqui, os anos 80, mas você, por conta do consumo de coisas, né, por conta da própria cultura pop mesmo, você pode se imaginar com saudade dos anos 40, dos anos 20, né, de viver num lugar que você não viveu, que você nunca esteve, sei lá, você assistiu um filme aí que é ambientado na Itália dos anos 20, por exemplo, né? Uma coisa bem clássica, assim, né?
Então você pode ter essa sensação de que viveu essa vida aí, por conta desse efeito aqui que acontece com nós, né? É um efeito mesmo, de fato, né? Tem até um nome aqui, ó, se chama anemoia. Anemoia, não sei como é que se lê esse termo aqui, mas é o termo que se descreve a tal da nostalgia imaginada. E o que ela diferencia da tal da nostalgia comum, né? A nostalgia comum, né, que nós temos mesmo, que, né, a nossa nostalgia, ela é baseada em algo que aconteceu de verdade, em uma memória, em uma lembrança de algo que nós vivemos. Essa que é a grande diferença, né? Então, são memórias reais, né, da nossa infância, da nossa juventude. Já a tal da nostalgia imaginada, na verdade, ela é uma construção tanto quanto romântica, né, do passado. Ela é uma por conta, né, repito, ela existe essa necessidade da gente alimentar a nossa mente por meio, né, da cultura pop, né? Talvez esse seja o melhor termo para falar isso, né? E aí a gente se alimentar disso em filmes, né? Os filmes, séries, teatro, né? Teatro também, né? Até coisas que a gente consome também, né? Restaurantes que são temáticos, né? Coisas assim, e que remetem a um passado e que nos levam a um passado o qual nós não vivemos, na verdade, né? Por exemplo, um restaurante temático, tema medieval, aí traz aquela sensação, né, de você estar nos tempos dos medievais lá, né? Talvez esse seja o pior exemplo que eu poderia usar, né? Vamos lá, o tema viking, né? Talvez é um pouco melhor aqui, o viking, né? Você se imaginar lá, saindo na porrada com dragão, sei lá, e, né, você ter essa sensação. É construída por conta do que nós consumimos e, de certa forma, acabamos por nos conectar, né? Tem aquela... Pô, você achou maneiro, sabe? E aí você tem essa sensação. É basicamente isso. É assim que é criada essa memória nostálgica, né? Eu trouxe mais coisas aqui, inclusive aqui, né, pra falar aqui, né? Eu achei muito interessante aqui que no artigo aqui ele vai se aprofundando, né? Mas aqui ele fala aqui o seguinte: nós não sentimos falta da realidade nua e crua do passado. Que tinha, no caso de filas de banco, doenças sem cura, tecnologias precárias, né, isso aqui. Mas nós sentimos falta da estética, né, da vibe daquela época, né, ou seja, a gente só lembra da parte boa, né, só lembra do que é legal, né. É a ideia de que a vida, isso é interessante, né, a tal da nostalgia imaginada, ela nos remete à ideia de que a vida ela era mais simples, ela era melhor naqueles tempos, né? Aqueles tempos passados era tudo melhor. Não sei se e que as pessoas também elas eram mais parceiras, conectadas e por aí vai, né? Mas eu não sei se vocês já, chegando nesse ponto aqui, vocês já repararam que, né, ou por conta dos eventos que andam acontecendo nesse país maravilhoso aqui, você vê um belo exemplo aqui, né? Muitos dos tais velhinhos, né? Falando, né? Se remetendo aos tempos de ditadura, falando que naquela época era tudo muito melhor e por aí vai. E aí assim você também vê jovens falando isso, né? Sei lá, gente que tem 30, 40 anos e que nem viveu isso daí e tá tentando trazer, se alimentar retroalimentar, né, com essa tal da nostalgia, né, nostalgia de uma época que eles não viveram de fato, né. Pra vocês verem, por isso que o ponto que eu quero trazer aqui, que eu quis trazer esse termo, é exatamente isso, sobre o quanto que é importante a gente entender aquilo que a gente consome. Por quê? Porque tem grande chance de gerar uma nostalgia imaginada e
um tanto quanto errada. Pode acontecer, né? Eu acabei de usar agora o exemplo aqui de uma nostalgia imaginada, que é um tanto quanto caótica, né? Mas que acontece, né? Porque ficam em bolhas, né? Se alimentando com aquilo ali, e por aí vai criando aquele negócio dentro da sua cabeça, né? E criando algo que não existe. Né? É muito legal isso aqui, né? E aqui, ó, trouxe também aqui o artigo aqui. Ele trouxe aqui falando sobre a influência da cultura pop. Até eu já trouxe aqui, né? Isso aqui já é até meio repetitivo, né? Dizer que isso aqui é alimentado por filmes, músicas, né? Por fotos, por todos esses, né? O consumo de coisas, né? E aí, assim, olha, até ele usou esse exemplo aqui que eu falei, o exemplo dos anos 80, né? Eu falo, esse aqui para mim é um exemplo dos anos 80, até porque nós, no final do ano agora, nós acabamos de ver o final da série Stranger Things, né? Então, é uma série que realmente me captou a vontade de assistir a série por conta da temática, que é anos 80. Eu gosto, eu realmente gosto, né? É como se eu tivesse vivido aquela época lá, mas cara, nem tem como eu ter vivido, né? Nem nascido eu era nos anos 80, né? Mas é engraçado, né? Então se você sente, olha aqui, ele fala aqui, ó, se você sente nostalgias pelas cores neon, pelos fliperamas, né? Porque no cinema vendeu. Porque o cinema ele acabou vendendo essa memória para nós, né? No caso, para mim, acabou vendendo essa memória, né? No caso do fliperama, ainda eu cheguei nos anos 90, ainda existiam fliperamas e eu era das crianças que ia para os fliperamas, né? Ia com as fichinhas, né? Com as moedinhas, a gente ia. Cara, como é que era o nome do fliperama mesmo? Da nossa época? Era. Não sei o que lá, Games. Cara, qual que era o nome? Eu não lembro qual que era o nome. Mas é bem antigo isso aqui. Era um negócio de games que ficava no calçadão aqui, né? No lugar que chama calçadão aqui na cidade. E a gente ia nesse. Eu acho que era Play Games, alguma coisa assim. Mas que seja, era o fliperama e essa parte ainda que eu vivi, né? Engraçado. Né? E outra coisa que ele traz aqui, vamos ver, continuando nessa aqui, né, talvez uma coisa para esclarecer melhor ainda, né, para nós aqui o que significa esse termo, né, o que eles nos traz, né. Ele aqui, inclusive, ele traz isso aqui, né, a ideia de que é uma forma de uma válvula de escape do presente, né? A nostalgia imaginada geralmente floresce quando estamos insatisfeitos com agora, viu? Não tem aquilo que eu falei que anda acontecendo no país aí? Pois bem, né? A galera está insatisfeita com agora, né? Então é um momento para se despertar isso daqui, né? Inclusive, segundo o artigo. O futuro parece incerto e o presente é caótico. Então o cérebro cria um porto seguro em uma época que já passou. Olha só, olha os velhinhos indo, sei lá, reclamar lá na frente do exército, essas coisas aí. Que vocês viram aí, graças a Deus a gente passou por essas coisas, né? Já se foi. Né, já foi, aí beleza, né, mas ó, isso aqui está explicando o que é isso, né, e que por ser intocável parece perfeita, né, a ideia, né, essa ideia nostálgica de que o passado era muito melhor do que o agora, traz essa ideia, né, de perfeição, né. Aí aqui ele traz engraçado, ele traz o artigo, ele traz aqui a diferença entre uma memória pessoal e uma imaginação, né? Uma memória que de certa forma criada, né? Que é a tal da nostalgia
imaginada, né? Então ele traz aqui a nostalgia comum versus a nostalgia imaginada, né? Ou seja, a fonte da emoção ela vem da memória pessoal, isso na primeira, na nostalgia comum, né? Por exemplo, aqui ele trouxe até um exemplo interessante aqui, o cheiro do bolo da sua avó, né? Você que teve vovozinha aí, né? Aquele cheiro de bolo na casa da véia. Cara, se eu fosse ter uma lembrança da minha avó, eu tenho, na verdade, eu tenho a lembrança do próprio cheiro da avó. É engraçado. Ela usava um perfume lá, um perfume bem específico, né? Pra ir pra missa, pra essas coisas assim. Ela gostava de um batonzão roxo. Cara, era engraçado. Quando a gente ia passar férias lá, a gente fazia essa correria de levar a avó para ir para missa, né? E fazia toda essa função. E eu lembro certinho dessa memória, assim, ela botando a roupinha verde dela, né? Época de Natal, então fazia aquela roupinha, o terninho verde dela. É terno, né? Que as velhas usam, né? Como é que chama aquelas roupas de velho? Eu não sei. Eu acho que é um terninho, assim, uma roupa verde. Aí ela passava, pra combinar com o verde, era o batom roxo, com as unhas tudo roxo também, pintado de roxo. E aí passava esse perfume aí, um perfume bem específico mesmo. Cheiro de vó. Cheiro de vó poderia ser o nome do perfume, inclusive. É engraçado. Que memória boa. Então, essa é uma memória real, né? O contraste aqui com a nostalgia imaginada, que é, na verdade, fruto da imaginação, né? A fonte dessa emoção é fruto da emoção, né? Então aqui, ó, querer viver em Paris nos anos 60, né? Após você ver um filme. Cara, que maluquice. Eu nem sabia que existia essa possibilidade, né? Mas realmente faz total sentido, né? Faz totalmente sentido, né? Igual essa sensação que eu tinha com os anos 80, né? Que eu comentei aqui com vocês. E eu queria saber de vocês, se vocês têm uma nostalgia imaginada, né? De viver algo que... a saudade de viver algo que você nunca viveu, na verdade, né? Mas você tem aquela saudade. Naqueles tempos, aquela situação era legal de se viver, assim era legal de se viver. Que é a tal da nostalgia imaginada. Aqui, para finalizar o artigo aqui, ele traz talvez aqui pode ser uma crítica, né, à ideia da nostalgia imaginada, né? Então, a nostalgia é uma mentira sedutora, né? Ele escreve aqui, né? Ela nos faz acreditar que o ontem foi apenas o que lembramos, né? E não o que realmente aconteceu. É um sentimento curioso, né? Uma mistura de admiração artística com um leve vazio por não pertencer àquele tempo, né? Ou seja, você ao fato de admirar ali aquela construção daquilo que você assistiu, né? Seja um filme, série, e por aí vai, né? Te gera essa sensação de vazio por conta de você não pertencer àquele tempo ali, né? E aí, interessante. Eu queria compartilhar, foi algo que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, essa curiosidade. Eu achei curioso. Você sabia o que era nostalgia imaginada? Você já teve nostalgia imaginada? Quer falar? O que você imaginou? Você já imaginou que você morava num país que você nunca morou? E você tem isso, tipo, forte dentro da sua cabeça? Sim. E qual país é? Itália. Aí, ó. Viu só? Aí, ó. Acabei de descobrir que minha esposa aqui, ó, do meu lado, ela acaba de revelar que ela passa por esse processo de nostalgia imaginada que eu acabo de citar aqui, né? Ela viveu algo na cabeça dela que ela não viveu de verdade por conta do consumo do entretenimento que leva ela a acreditar que ela sente saudade da Itália. De que ano que é? Qual Itália que é? Qualquer Itália, né? Então eu vou colocar a Itália 2010, né? Que é a mais legal lá, que tem as músicas eletrônicas e era maneiro, 2010. Eu acho que isso daqui ficou um tanto quanto esquisito esse vídeo, mas tá bom, tá valendo a pena, né?
Dito isso aqui, se você conseguiu chegar até aqui nesse vídeo, confesso pra você que eu estou falando exatamente isso aqui, né, cara? Você conseguiu chegar até esse vídeo aqui, você é um guerreiro, porque foi extremamente aleatório, apesar de eu ter pego um artigo aqui na internet para que eu pudesse acompanhar aqui junto com vocês, que tratava sobre o assunto que eu queria falar. Então, talvez se a gente pudesse resumir isso daqui, basicamente entenda que existe isso daí, essa sensação mesmo, é real de fato. Minha esposa acabou de falar aqui que ela já passou por isso daqui, que você pode sentir saudade de algo que você não viveu. Você já sabe a origem é por conta do que você consome, né, como conteúdo, como entretenimento e por aí vai. Sendo assim, é muito importante a gente cuidar muito do que nós consumimos e nos aprofundamos quanto a conteúdo, né? Isso é muito importante. E eu acho que esse é o recado geral aqui desse vídeo, né? Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu já vou falar para você que eu sou Preto, o autoproclamado generalista em tudo. Esse aqui é o canal que a gente tem uma nostalgia de verdade mesmo, né? Porque a gente tem nostalgia de coisas que nós vivemos, né? De vez em quando tenha imaginado, nunca parei pra pensar nisso direito, né? Se eu tenho nostalgia imaginada. Mas eu citei um exemplo aí pra vocês, né? Aí nesse vídeo. Sendo assim, eu tô nesse processo dessa jornada de me tornar um especialista e conforme eu vou avançando aqui, nesta bagaça eu venho documentando pra vocês aqui nesse formato áudio e vídeo aqui, pra que você possa estar aí me assistindo do outro lado e ver aquilo que eu tenho feito, errado, acertado, e aí você olha e vê o que realmente vale a pena para você aplicar na sua vida, certo? Sendo assim, de verdade, eu gostaria de saber se você passa por isso daí, cara, esse lance da tal da nostalgia imaginada, né? Se você já se sentiu vivendo algo, sentiu saudade de algo que você não viveu, você me conta aí, a gente vai conversando, né? Eu acho maneiro isso, essas conversas, e é isso, né? Então, se você gosta de conversas assim, conversas malucas que a gente muitas das vezes começa de um jeito e não sabe como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva aqui nesse canal para que você possa estar me ajudando e porque no futuro eu quero ter uma nostalgia real aqui disso daqui, né? Eu olhar para trás e falar, putz, cara, 2026 lá, quando eu gravei aquele vídeo, que saudade daqueles tempos lá, eu quero ter isso daqui, né? Então me ajuda aí, se inscreve aí e é isso. Eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência, valeu, falou, tchau.